Queridos irmãos, que a doce e inefável paz de Jesus possa nos alcançar nesta manhã, traduzindo no pensamento de Jesus toda esta vibração que nos alcança e nos convidando a seguir esse modelo, esse guia que Ele é para todos nós. E hoje vamos ler e procurar refletir nas instruções dos Espíritos o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunha suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais. Ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face à dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus filhos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços inferiores, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Querido Mestre Jesus, que nesta manhã nossos corações possam estar vibrando uníssono ao desejo de aprender, de conservar em nós o dever de amar, de sentir as necessidades de nossos irmãos. Dai-nos força e coragem, Jesus, para vencermos as nossas lutas de cada dia. Que seu amor seja para nós
o estandarte de fé, de compreensão, e que possamos seguir em frente com lucidez em nossa caminhada. Que a doce paz do seu Evangelho, das suas lições, nos estimule a mudar a nossa forma de olhar e sentir a vida. Que o Senhor nos abençoe, olhando para todos aqueles que sofrem, aqueles que se encontram em todos os lugares de dor, de sofrimento, de incompreensão, e amparai, Senhor, os familiares, estes irmãos que caminham conosco e que nos auxiliam e nos ensinam cada dia e cada vez mais. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Amigos, a lição o dever. O que é o dever? Kardec nos coloca que aqui uma lição de Lázaro, e nós vamos ver que a evolução deste espírito, né, que passou por tantas lutas, e depois de séculos ele vem colaborar com as suas experiências espirituais, trazendo para nós o dever, mostrando a sua maturidade espiritual. E ele fala que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. O que quer dizer isso, amigos? Se o dever é a obrigação moral da criatura com ela mesma, é porque nós precisamos pensar primeiro em nós, que nós temos que definir a submissão que nos cabe em relação às leis de Deus, à sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Por isso que Lázaro diz que o dever é a lei da vida. Se nós quisermos atropelar as leis de Deus, nós não vamos conseguir a compreender e nem a sentir o que essa mensagem nos traz. E aqui ele fala do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Por quê? Porque o dever moral é maior do que o dever das profissões, porque quem tem um dever moral tem responsabilidade e sabe da importância do seu desempenho profissional. E na ordem dos sentimentos, ele acaba sendo difícil de cumprir, porque muitas vezes ele está numa situação antagônica entre o meu interesse e aquilo que o meu sentimento fala. E outra coisa que vejo de muita importância, que às vezes a gente não reflete, lê só por ler, ele não tem testemunha às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever é íntimo do homem e fica entregue ao seu livre-arbítrio, que é o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior. O adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Por quê? Porque ainda as nossas escolhas têm sido muito ligadas às questões do mundo, às questões das ilusões, às questões do corpo, e é por isso que ele mostra para nós que nós estamos muito ligados ainda aos sofismos das paixões. O dever, ele tem que iniciar, tem que crescer dentro de cada um de nós, pois somos espíritos diferentes e as nossas conquistas também se apoiam nas nossas escolhas. E é por isso que nós temos que observar e obedecer às particularidades que nós estamos vivendo dentro desta imensidade de estímulos que o mundo nos oferece. E dessa forma nós podemos pensar e simbolizar o dever como sendo uma faixa de ação no bem que Deus nos oferece para que nós possamos desenvolver a nossa responsabilidade. O dever, ele está diretamente ligado à nossa razão. E é por isso que quando Lázaro coloca aqui que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem,
infinitamente vário nas suas expressões. Não é o mesmo critério. Sim, por quê? Porque cada um temos um olhar para aquilo que nos interessa, e muitas vezes são nesses interesses que nós temos nos perdido diante da dor, que a dor, o que ela é para nós? Ela é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos buscar os recursos não só para nos instruir, mas também para nos aproximarmos do outro. Então, toda a consciência, ou cada consciência, ela é bafejada pelo sol da razão. E aí é isso que nós temos que entender, que cada um de nós temos um raio na esfera da vida, por causa das nossas escolhas, envolvendo muitas vezes o nosso pensamento ainda de competição, de obrigação, de respeitar e promover, e aí nós vamos cada um vivenciando as suas mais ricas experiências. Cada espírito ele vai plasmar para si mesmo o reflexo do seu pensamento. E por onde ele passa, ele vai modificando a sua mente, porque ele vai procurando se elevar e construindo dentro de nós um patamar que vai impulsionando a descobrir, fazer suas descobertas importantes em relação a vários horizontes que o progresso te oferece. E nós vamos ver ainda que nesse patamar de progresso é que nós vamos, muitas vezes, pelo conhecimento, pela fé, pela confiança, é que nós vamos desenvolvendo o dever dentro de nós, porque nós vamos aprimorando a questão da nossa moral. E a moral, ela é uma condição muito íntima que nós estamos sendo todos os dias alertados pela própria consciência. E quando nós vamos exteriorizar o nosso pensamento, nós precisamos refletir qual é a melhor parte que nós temos. Como é que nós podemos auxiliar o nosso irmão? Porque muitas vezes ainda vivemos em níveis de perturbações que vai nos trazer dificuldades para compreender as oportunidades que Deus nos concede. Mas nós sabemos que todos nós temos o olhar de Deus para com todos nós. Então, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Veja bem, austero e brando, ele coloca, pronto a desdobrar-se, mas das vezes complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O que quer dizer isso? Quando eu acredito, quando eu estou me esforçando para manter-me diante da lei, as minhas escolhas, quando eu pondero se isso posso ou se não posso, nós vamos entender as oportunidades que todos nós recebemos de amar a Deus e amar as criaturas que estão mais próximos de nós. Por isso que quem ama a Deus é mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo, é o tempo juiz escravo da sua própria causa. Porque quando eu amo a mim mesmo, em primeiro lugar, eu vou mostrar o meu egoísmo. Então, quando o dever, ele é o mais belo laurel da razão, é porque eu, para ter um dever alinhado às leis, eu preciso já ter construído dentro de mim o discernimento. E o discernimento, ele é o que vai dirigir a razão. Então, nós temos que entender que a razão ela é a tutora de todo o nosso dever. Por isso que o homem tem que aprender a amar. E o homem tem de amar o dever não porque ele preserve toda a nossa vida, não é isso, mas para que nós possamos subtrair, diminuir aquilo que nós temos dentro de nós, ainda que nos aprisiona. E é para isso
que nós vamos aprendendo cada dia mais a respeitar o próximo. Quando Jesus nos deixa as suas recomendações, amar o inimigo, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, reconciliar com os vossos adversários, ele está conferindo a todos nós uma oportunidade para que eu possa modificar-me, olhando para dentro de mim, e que eu possa ver que cada dia eu tenho que ampliar as minhas obrigações. E aí nós vamos ver que, por força dos acontecimentos naturais do caminho, todos nós precisamos de olhar a nossa intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquela imposição que muitas vezes nós não reconhecemos ou não compreendemos, que parte da reflexão do nosso devotamento, de não olhar só para nós, mas também que nos estimula a renunciar. Renunciar o quê? Aquilo que é do mundo. O dever ele vai nos trazer uma força que a razão ela muda a sua sentinela. É por isso que toda a nossa construção ela precisa estar pautada na paciência, na tolerância, na humildade, porque nós fomos chamados a reencarnar junto de alguns espíritos que vão contribuir com o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar não é o bem-estar físico, mas é o bem-estar do espírito. Então, quando Lázaro termina esse último parágrafo, ele diz: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Ela deve refletir nas virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Amigos, enquanto nós não aprendemos a refletir no Evangelho de Jesus e direcioná-lo para as nossas ações diárias, nós não vamos compreender o que seja esse dever moral. E é por isso que Jesus nos coloca que a implantação do reino de Deus depende de cada um de nós. Então, nós vamos convidar a todos a refletir naquilo que cada um tem realizado, lembrando-lhes que o amor cobre a multidão de nossos pecados, e o que o dever se torne verdadeiramente esse laureal da nossa razão, uma razão lúcida, consciente, reflexiva, que vai nos auxiliar a alcançar uma consciência plena e cheia de luz. Nós agradecemos aos espíritos amigos por estarmos comigo nesta manhã, pedindo a Deus que Ele olhe por todos nós, que a misericórdia do vosso amor se estenda, agasalhando-nos no propósito de reconhecer a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. Senhor, que nesta manhã possamos receber o passe, essa transfusão de energia, esse momento tão rico em nossa vida. Mestre, que possamos serenar os nossos corações, na mansuetude da confiança de sua presença em nossa vida. Que cada um possa fazer as suas rogativas, e que o bem, o amor seja constante em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e por todo sempre. Receba, amigos, o carinho, a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.